E eu sempre falo também, ó, se você tá sentada na mesa e você é o mais inteligente, foge, porque você não vai aprender nada ali. Você tem que estar sempre crescendo, a gente só cresce fora da zona de conforto. Dói, machuca, você às vezes se desespera, chora, fala, meu, como eu vou pagar isso, tá dando tudo errado. Só que você tem que persistir, porque a diferença da pessoa que tem sucesso e que não conseguiu o sucesso é porque a que teve sucesso, ela nunca desistiu. Porque nunca é fácil. E no canal que eu tenho do YouTube, eu falo sempre isso, o empreendedorismo não é romantizado. É difícil pra caramba. A gente é nosso chefe, a gente tem que fazer 500 coisas, a gente tem que saber delegar, a gente tem que criar processos, mecanismos, tem que fazer 500 coisas. Pessoas. Todos os perrengues do mundo o empreendedor passa. Então o empreendedor ele tem que ser muito valorizado aqui. E infelizmente não acontece isso. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o At The Money. Então, um podcast para a gente falar sobre empreendedorismo, investimento e a história das pessoas que estão por trás aí desse mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com a nossa co-host, a Jennifer. E aí, Jennifer, tudo tranquilo hoje? Tudo certo. Tudo certo? Já tá mais calma, né? Ai, muito mais, né? A gente vai conversando nos bastidores, vai ficando mais tranquilo. Até esquece que tem câmera. E a gente tá aqui hoje com a Adriana Hilsdorf, ela que é advogada, especialista em startups, atua há mais de 10 anos aí na área contratual, consultiva e contenciosa civil, e com startups é empreendedora, né, palestrante e mentora nos programas Batalha de Startups da Record, investidora anjo. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite de vir participar com a gente. Eu que agradeço, Léo, Jennifer. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha bastante assunto legal, né, Jennifer? Eu já tô sabendo que ela tá muito animada hoje. E vamos começar. Hoje eu vou ficar só escutando aqui, né? Que a Jennifer adora empresarial. Direito. Só não atua, mas é uma paixão aí. Maravilha. Vamos lá. Adriana, como que você começou, assim, no mundo das startups? Por que startups? Isso é uma pergunta que todo mundo me faz e é muito legal, porque, assim, eu me formei em Direito, né? Eu comecei a faculdade em 2002, então tem quase 20 anos de formada. E sempre trabalhei os 5 anos da faculdade, eu trabalhava num escritório grande, então eu fazia tudo, né? Era estagiária, trabalhava no contencioso, no societário, tributário, enfim, tudo que precisava, vai lá, Adriana, e faz. E aí eu comecei a me questionar um pouco, né? Quando eu estava ali perto de me formar, entreguei meu TCC, escolhi processo civil para fazer, né, a minha tese. E aí falei, puxa, acho que eu vou ficar um pouquinho mais no escritório e depois eu vou prestar concurso, porque, é tão lindo ser juiz, né? Assim, traz aquela autoridade de você, nossa, ela é juiz, ai, que chique. E até porque os seus familiares, não sei o de vocês, mas os meus acham lindo, né? Achavam, pelo menos naquela época, ser juiz, você ser concursado, né? É uma coisa muito bacana. E aí eu fiz um ano de cursinho preparatório e tal, e eu falei, puxa, ainda assim eu ficava me questionando, né? Trabalhei um tempo nessa área, né, da magistratura, enfim, era assistente e tal. E aí, eu recebi uma ligação do meu irmão. Meu irmão também fez faculdade de propaganda e marketing e trabalhou em grandes empresas, muito conceituadas, tinha um emprego bom, seguro, né, CLT. E aí, ele falou, Adri, seguinte, eu pedi demissão. E assim, abri uma startup, preciso que você me ajude, eu não tenho grana. E você pode ser minha advogada? E olha, o pai tá muito bravo, porque ele tá mega bravo porque eu pedi demissão, que ele falou que eu sou louco, que não sei o quê. Porque antigamente os nossos pais, eles têm aquela mentalidade que, qual é? Você nasce, faz uma faculdade boa, né? Se forma, casa, compra a sua primeira casinha ali, vive de de INSS, aí acabou a sua vida, é isso. E acho que nós, da geração seguinte, a gente acaba tendo alguns questionamentos quanto a isso. Mas, poxa, a vida é só isso? Eu vou passar a minha vida inteira trabalhando, contribuindo para o INSS, que, né, é uma instituição que realmente eu tenho minhas dúvidas se vai conseguir dar conta de toda a população no futuro. E para depois se aposentar, e aí que eu vou poder viajar, aí que eu vou poder fazer, eu vou dormir, né, vou para Veneza, no barquinho lá, dormindo, né, com 80 anos. Então, assim, bom, aí eu falei, tá bom, Gui, vamos lá, vou fazer, vou te ajudar.
E isso foi 2010, mais ou menos, e aí não tinha nada naquela época pra gente estudar, não tinha onde eu me basear. Então, eu busquei ali, o primeiro livro que eu li sobre isso foi Venture Deals. É um livro muito legal, que fala sobre experiências, assim, de grandes negociações, advogados e tal, nesse mundo das startups, né? Porque o conceito ainda não era muito claro da startup. O que é, para que funciona. Então, o mercado não tinha conhecimento nem maturidade para fazer investimentos e mesmo abrir a startup. Então, meu irmão, ele já trabalhava com desenvolvimento de aplicativos e ele já era um pouco visionário, né? Então, para ele foi mais fácil, porque a startup já desenvolvia aplicativos e ele começou a ganhar dinheiro com isso. Ele falou, puxa, tá legal, vou abrir a minha primeira startup aqui que vai dar certo. E aí, a partir de então, eu fui ajudando ele, né? Ele e meu primo, que é nosso primo, eles sempre trabalharam juntos, então abriram as duas empresas juntas e depois, 12, 13 anos, eles já venderam 2 startups e eu aprendi muita coisa, né? Com os nossos erros, inclusive, né? O que não fazer. Então, a história da onde vem startup eu saí daquela parte da minha vida onde eu fazia faculdade e me indagava, me questionava, será que eu tô feliz? Será que é isso que eu quero? Será que eu quero trabalhar com demandas judiciais e depender do resultado de um terceiro ali? E ficar estressada com isso, porque o judiciário é muito moroso e às vezes a tutela jurisdicional não vem da maneira que a gente espera, né? E isso é muito difícil de aceitar, porque você faz 5 anos de faculdade e você espera, né, que tenha um resultado, tenha uma atenção no teu processo. Mas, de outro lado, é totalmente compreensível que o judiciário está abarrotado de processos. Então, é um juiz para não sei quantos mil processos. Então, é muito complicado. E isso era muito estressante para mim, sabe? Eu ficava me perguntando, puxa, será? E aí veio a startup e foi quando eu falei, bom... E, lógico, a trajetória eu estou resumindo muito, porque eu ainda fiquei em dúvida se eu ia fazer, porque os boletos continuavam vindo e eu tinha que arranjar algum jeito de pagar esses boletos. E startup, todo mundo pergunta, Adriana, você ganha dinheiro com startup? Porque startup não tem dinheiro. Eu falo, não, dá para ganhar dinheiro sim. É só você fazer direitinho. E aí, a história basicamente é essa. Legal. Bacana. Você contando, eu lembro muito da minha infância também, assim, porque meu pai era funcionário público, aí eu acordava todo dia, 5 da manhã, esperava o ônibus de frente em casa, chegava do trabalho 5, 6 horas da noite, e foi assim, sei lá, durante 30, 40 anos. Todo dia eu vi o meu pai fazendo isso daí. Aí eu fui lá, fiz faculdade, passei num concursozinho lá na Justiça Federal, né, na parte de TI. E aí eu sempre fui muito... empreendedor e muito ativo, assim, hiperativo, né? Então eu via as coisas ali tudo em câmera lenta, acontecendo. É aquele filme falava, lá da Zootopia, a preguiça. É assim, é o funcionário público, né? Você já viu Zootopia? Não vi. É que você não tem filho, né? Mas é meio filme que é dos bichinhos, e aí a coelhinha é delegada e tal, e ela é toda, que nem a gente, assim, né? Meio frenética, e aí ela precisa acho que da placa do carro, sei lá o que ela precisa de alguma informação, e a preguiça, ela leva, tipo, 5 horas, literalmente, e ela quase surta lá, é basicamente isso. Pois é, aí eu não consegui ficar lá, pedi demissão também já naquela época, era da justiça, que eu tinha conhecido o mercado financeiro, e aí fui num caminho completamente diferente, assim, né? Então assim, eu acho que é bem o que você estava falando, né? A geração que veio com o pé na porta, assim, com vontade de fazer as coisas, de fazer acontecer, né? Eu acho, e assim, quando eu comecei, não tinha nada, e aí... Muitas pessoas podem perguntar, poxa, Adriana, mas não tinha nada para estudar, como é que você fez? Você é louca? Não, eu fui perguntando. Aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu me especializei, tanto que eu fiz a primeira turma do Brasil de especialização em startups, que foi 2017. Então, pensa, de 2010 são 7 anos até ter a primeira turma. E foi muito legal, porque o Eric Nibo, beijo, Eric... Meu mentor, hoje ele também já largou o direito, está trabalhando com legal design e tal. Ele era o papa das startups e eu aprendi muito com ele. E tem um episódio engraçado, que foi assim, eu chamei a minha ex-chefe. Imagina, ela foi minha chefe a vida toda, né? Eu era estagiário 5 anos e ela me ensinou
tudo que eu sei. Então, Márcia, um beijo também. E ela falou assim, eu chamei ela, falei, Márcia, ó, eu tô fazendo vou começar a fazer um curso de especialização em startup, e eu acho legal se você fizesse também, porque, puxa, é uma área nova, eu lembro como se fosse hoje. Lá no INSPER, as cadeiras são em U, né? E aí, o Eric estava sentado, a gente estava bem no cantinho, assim, ó, como se a mesa, esse U aqui, e aqui a lousa, né? Eu estava sentada aqui, e o Eric sentou aqui. Aí, a Márcia me cutucou e falou assim, Adriana, esse moleque que vai ser o coordenador do curso, porque tá de fralda o menino, né? Eu falei, Márcia, dá pra você falar baixo, pelo amor de Deus? E ela já começou a ficar pé da vida, né? E aí, cada aula, cada assunto, ela ficava assim muito, nossa, mas como? Por que não? Isso não pode. Porque, além de advogada, muito excelente, ela também é membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Então, para ela, nada pode. E na startup, tudo tem que poder, se vira. Entendeu? Então, tem que acontecer. Foi um choque. E ela falava, gente do céu, eu achei muito engraçado. E para você ver como que é a dinâmica das startups, né? Então, se você quer ser um advogado de startup, você tem que se adaptar a isso. Porque na faculdade, você sabe bem, né? Fez até o 5º semestre. Não, eu falta o TCC, mas assim, eu desisti. Ah, você fez até... Não, poxa! Você fez até o 10º semestre? Eu fiz tudo, agora eu tô fazendo o Tá fazendo TCC. Agora você vai se formar e tirar a OAB. Eu vou me formar. E vai tirar a OAB também. A OAB eu ainda tô pensando. Veja bem, vamos pensar, né, sobre Mas tá vendo? Hoje é um sinal aqui, que você Aí, vinha aqui ser entrevistada, mas para mandar um sinal para você fazer a OAB. Faça, se for. Pelo menos você tem, se você precisar, né? Mas assim, o direito, ele sempre foi muito presente, assim, na minha vida. Eu lembro quando eu quis entrar na faculdade, era para ser criminalista. Desde o primeiro período, é porque eu me apaixonei por romance criminal, viu? Eu li muito romance criminal. Mas é legal mesmo, né? Eu também queria fazer. Todo mundo ama direito penal. É a matéria favorita na faculdade. Só que aí, da faculdade para a realidade, é bem diferente. Então, e aí na faculdade, assim, desde o primeiro período, foi a matéria que eu menos gostei. E eu comecei a gostar, assim, mesmo da faculdade, eu acho que no 3º período, quando eu comecei a ter empresarial. E aí, no 5º período, eu não conseguia estágio em escritório, por conta da cidade que eu fazia e tal. E aí, eu conheci o mercado financeiro, e assim, né, a parte de trade, inclusive, né? Vi lá vários anúncios, né? E tal, e falei, mano, é isso, eu vou ganhar dinheiro. Eu falo pra minha filha, você vai trabalhar num banco. Não vai fazer direito, não. Você vai trabalhar no JP Morgan, sei lá, qualquer um desses, estruturando derivativos, ficar milionária com 20 anos. Agora, não faça direito. Não, mas brincadeira. Só que o que acontece? Eu acho que eu trabalhei na Caixa, o meu primeiro emprego formal foi na Caixa. E eu resolvia muito problema. Se a pessoa chega no banco, ninguém vai numa agência física... Se não tá precisando. Se não tá precisando e principalmente de bom humor. As pessoas normalmente chegam com o pé na porta. É verdade. Então, assim, eu fiquei ali 3 anos e meio. Você aprende muito, né? De atendimento ao público, Sim. de como se portar, do que fazer, do que não fazer. Só que eu resolvi a vida das pessoas. E no fórum, quando eu fui pro fórum, trabalhar com menor infrator e família, eu não sentia que eu resolvia a vida das pessoas. Você se sentia meio, né? Não é inútil, mas você se sentia frustrada por não poder resolver. E eu entendo, eu já passei por isso também. Porque quando você contrata um advogado, é a mesma coisa. Qual que é a minha missão como advogada? Primeiro, fazer o meu cliente e as pessoas, no geral, entender que... nós não temos que ser procurados quando vocês têm um problema. Nós temos que ser procurados para evitar esse problema acontecer. Tem uma frase muito boa, que é do JP Morgan, que ele fala, eu não procuro um advogado para me dizer o que eu tenho que fazer. Eu quero que ele faça o que eu não posso fazer. Tipo, se vira, entendeu? Eu contrato ele para fazer o que precisa ser feito. Então, basicamente, é isso. Você tem que solucionar o problema do seu cliente. Sim. E só que como eu não tive experiência com escritório, eu me baseei ali na experiência do fórum, não gostei. Falei, cara, quer saber? Antes de ir pra faculdade, eu já tava vendo certificação pra tentar ser assessora de investimentos. Mas sei lá, se é de uma cidade pequena. Putz, a única coisa que eu tinha ali naquele momento
Passei na universidade. Vou ser assessora ou vou para a universidade? O que eu tinha de mais palpável era a universidade, eu fui. Mas pelo menos assim, eu olho pra trás, não tem arrependimento, sabe? Eu fiz o que dava pra eu fazer naquele momento, com o que eu tinha naquele momento, e depois consegui vir pro mercado financeiro. Mas você de falou todo uma coisa jeito. muito interessante que eu falo, inclusive cabe essa frase para várias situações da nossa vida, né? Fazer o que eu fiz o que eu fiz, o que eu pude com as ferramentas que eu tinha naquela época. Porque eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo mais sabedoria. E isso é fato. Com as nossas experiências e as experiências das outras pessoas e também com a nossa maturidade, né? Então, você fez o que dava para fazer com o que você tinha de conhecimento e de ferramentas. É igual quando você tem seus pais, aí depois você tem filhos. E aí você tem muito mais maturidade para falar, puxa, agora eu entendo a minha mãe e meu pai, porque eles fizeram o que eles fizeram por mim, pensando no melhor, com o que eles tinham de recursos e de ferramentas. Então, tá tudo bem. E eu não vou me intitular a melhor mãe do mundo, mas eu tô fazendo o meu melhor com as ferramentas que eu tenho. E a gente vai se desenvolvendo de geração em geração. Então, acho que esse é o objetivo, né? E tanto que o empresarial e qualquer outra coisa, eu sempre falo isso também, que é, por trás do CNPJ tem o CPF. Então, sempre vai ser sobre pessoa. Sempre. Verdade. É difícil, né, Dri? Trabalho no RH, gestão de pessoas é um saco. Não, você tem que saber que cada pessoa tem a sua característica, cada pessoa tem ali um forte e você inteligentemente une pessoas com habilidades complementares para um negócio ter sucesso. Verdade. E para quem é leigo, assim, não entende nada, o que é uma startup? Então, basicamente, a startup é uma empresa ou uma união de pessoas onde você, como empreendedor, achou um gap no mercado, uma dor real. Primeiro, né? É real a dor? Então, vamos solucionar ela? Vamos. E aí, como você faz? Você utiliza tecnologia para criar um produto ou serviço para essa dor que seja escalável e repetível. E o que é ser escalável e repetível? É você aumentar o seu número, o seu faturamento exponencialmente, mantendo o mesmo nível de despesas. Então, você começa a ganhar muito dinheiro muito rápido, você cresce exponencialmente, só que você mantém ali o mesmo nível de receita. Então, esse é o conceito básico de uma startup. Você criar esse produto ou serviço, que a gente chama de MVP, para que você possa depois tracionar ele utilizando ferramentas, enfim. E aí, o marco legal das startups, ele trouxe um conceito um pouco mais robusto, né? Ele colocou ali que você precisa ter um CNPJ de até 10 anos, faturamento de 16 milhões, colocar no contrato social que você utiliza mecanismos de inovação, trouxe também como que eu posso receber investimento na startup e tal. Mas basicamente é isso. Ficou claro para vocês? Sim. Sim. E a startup, ela tem que ter um faturamento de até 10 milhões. Não, 16. 16 milhões. 16. É um teto ali, né? É um teto. Depois disso, ela vira Ela desenquadra. Ela Falava, desenquadra, tá. E até quando eu falei isso num podcast pro Bossa Nova. E aí, eu recebi um comentário nessa publicação do senhor indignado, falando, mas como? Se a startup fatura mais, ele ficou muito bravo com esse conceito. E, de fato, ele tinha um pouco de razão, porque, poxa, se eu faturo 50 milhões e tenho métodos ágeis e tal, eu não posso ser startup, né? Então, de fato, o legislador tem um grande problema, porque ele vai estar sempre atrás da sociedade, porque as leis, elas são criadas com base nas nossas necessidades, nos usos e costumes e tudo mais. Então, você cria legislação para se adequar a um problema da sociedade. Então, eles fizeram ali o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham. Sim. E não só isso também, né? A gente tem a lei, eu acho que a burocracia da lei, ela é muito mais lenta do que a própria mudança na sociedade em si, né? Não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. Então, enquanto o legislador está tentando criar um instrumento adequado, a sociedade já avançou, então fica sempre assim. É importante que o operador do direito e o ecossistema como um todo, ele trabalhe em sintonia para que crie-se mecanismos de tentar resolver esses problemas que a legislação, às vezes, está um pouco atrasada, né?
Ah, legal. Uma dúvida. Se você tem por exemplo, se você nunca alcança os 16 milhões, mas você tá no 11º ano, você Desenquadra também, você tem que ter desenquadra? 10 anos. Porque é Então, até 10 anos. entendi. Então, as duas coisas podem desenquadrar Sim. ou enquadrar. Porque qual que é a característica da startup? Empresas inovadoras e nascentes. Então, elas são novas, elas são jovens. Então, uma empresa de 11 anos, para os olhos do legislador, ele não entende como uma startup, porque ela já é velha. Ah, entendi. Isso muda o que para a empresa em si? De fato, a característica dela ser startup ou não. Dela estar, por exemplo, incluída naquele sistema de menos tributação quando você é uma startup ou não. Porque aí é um conceito. Porque é uma boa pergunta sua, porque, por exemplo, Uber é startup? Nubank é startup? Foi um dia. Você acha que hoje ainda é? Não. Não. Então. Por quê? Spotify, né? Por quê? Porque no começo, qual que é a graça da startup, né? A gente vai pegar um monte de empreendedor maluco, apaixonado pelo negócio, vamos resolver uma dor de mercado, vamos mudar o mundo, vamos fazer IPO, virar unicórnio, tal, sem aquela... É um completo caos ali dentro, né, no começo. Então, você não tem mecanismos de governança, de distribuição de papéis e funções, o que cada um vai fazer dentro da startup. E aí, essa característica que vai trazer o conceito de startup. Porque depois, quando você recebe aportes e vai crescendo e tracionando, você inevitavelmente vai deixar de ter esses mecanismos de ser dinâmico, rápido, tal, para começar a adotar uma governança mais apertada, vai ter que começar a ter processos ali, responder diretor, um conselho fiscal, administrativo, dependendo do caso, vai se transformar em SA. Mais inflexível, né? E no Brasil a tributação muda para startup ou não? Eles têm na verdade, a tributação são 3 tipos, né, que você vai estar de enquadramento fiscal, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, hoje, se você fatura até 4,8 milhões, você ainda pode se enquadrar no Simples Nacional. Se você ultrapassar, você já está no presumido, até 78 milhões, se eu não me engano, eu estou falando de cabeça, tá, gente? Espero que esteja certo. E depois, lucro real. Então, não é que a startup ela vai se beneficiar especificamente de tem até o que o próprio Marco Legal fala, que eu não estou me lembrando de cabeça, mas fala de um regime inovador, mas na verdade eu acho que é pelos processos, sabe? Que é mais rápido você ter CNPJ, processo de abertura, parte da burocracia. Porque o enquadramento fiscal é esse. Não tem o que inventar, fugir, né? Não tem para onde fugir. E o lucro real? Por exemplo, se a empresa... Porque no lucro presumido, eu sei que você presume que você vai ter uma receita de X ali. É presumido. O real é aquilo, papum. E mesmo que você não tenha esse faturamento acima de 72, 78 milhões, não seria possível... Porque, por exemplo, é muito comum as startups, a gente estava vendo até o Spotify, operar no prejuízo. Uhum. E quando você está no presumido, você presume o lucro e você vai pagar aquele imposto sobre a venda de qualquer jeito, né? Sim. E no real, não é que você deixa de pagar o imposto. Você mas faz compensações. Você faz as compensações, mas eu acho que tem como... Você paga em cima do que realmente teve. Se não teve, você não paga. Exato. Então, mas é difícil a startup começar no presumido, no real. Muito difícil, porque isso meio que inviabiliza a natureza da própria startup. Né? Ela precisa estar no Simples Nacional para ela poder ter fôlego e crescer e tracionar. Aí, naturalmente, com a trajetória, a jornada, né, se der tudo certo, ela performar, aí sim... Tudo vai depender de um estudo tributário também, né? Assim, só porque eu exerço tal, seu lucro, sua classificação tributária vai ser tal. Não, você tem que contratar um advogado tributarista e entender qual que é o melhor regime fiscal e a inteligência fiscal desse negócio, né? Porque tem muitas nuances. Direito tributário é bem técnico, né? Uma complexo, coisa né? super complexa.
Eu acho complexo também. Tanto que eu não faço. No seu escritório, vocês No não meu atendem? escritório tem uma pessoa que faz, mas não sou eu cuido de societário, então eu cuido dos contratos. Aí eu acabo sabendo responder essas perguntas porque eu lido no dia a dia, mas não é a minha especialidade, entendeu? Se você me perguntar, mas como é que é o lucro? Eu não vou saber, e nem tenho essa pretensão, Deus me livre. Mas, assim, precisa saber, por isso que eu falo, o advogado startup, ele tem que saber um pouquinho de tudo, e não só de direito, ele tem que entender de marketing, de economia, de tudo, de tudo. Ai, que legal. E uma outra dúvida também, quando eu comecei a fazer meu TCC, eu comecei, o pré-projeto era mais falando sobre startup. Comecei a desenhar ali o que era uma startup e tal. E aí, eu fui conversar com uma amiga minha, que é advogada, e aí eu falei assim, eu queria falar não sei, não lembro se era o tipo societário. Eu não lembro exatamente, mas ela falou assim, Jennifer, não existe um tipo societário específico para startup. Não, de fato não. Porque assim, o que é um tipo societário? É o enquadramento se ela vai ser uma sociedade limitada, por exemplo, uma SA, uma sociedade em conta de participação, uma sociedade simples. Então, quando você vai abrir uma startup, você tem que ter uma assessoria para que você possa, de fato, entender qual que é o melhor tipo societário para o teu cliente e para o negócio que ele vai exercer. Eu tenho um e-commerce, eu tenho um SaaS, eu tenho tal coisa, porque tem várias situações que você precisa observar, não só a classificação a classificação fiscal, então qual eu vou me enquadrar, a societária, então as regras de governança a gente já estabelece desde o dia 1. Mas sou uma startup, não interessa. Você pode fazer um acordo de sócio pequenininho, só prevendo coisas básicas que pode dar problema. Por exemplo, 2 sócios abrem a startup e um decide que, eu vou dar uma viajada, ficar 6 meses fora. Puxa, mas você vai... Primeiro, vocês combinaram isso? Vai ter prolabore para os dois? Vocês vão dividir os lucros como? Semestral, trimestral? Vocês vão fazer a cada ano? Puxa, mas e se eu quiser parar de trabalhar? E se a gente quiser vender a participação societária? E se eu quiser sair, eu tenho que oferecer para o meu sócio primeiro? Ou eu posso oferecer para um terceiro estranho à sociedade? Outra coisa que pode dar problema. A startup cresceu. Vamos vender. Recebemos uma oferta aqui. Como é que está a previsão no acordo de sócios para eventos de liquidez? A avaliação da startup vai ser como? A gente vai fazer o valuation com base em quê? Quem que vai pagar essa avaliação? Puxa, eu vou receber o dinheiro primeiro ou não? Então, várias questões. Se eu receber uma oferta e eu quiser vender, mas meu sócio não, e aí, o que a gente faz? Então, são várias questões que, se você tem bem estabelecido desde o dia 0, você consegue evitar muito estresse emocional. Porque o que o empreendedor precisa entender? O advogado está lá para te ajudar a mitigar os riscos e mostrar o caminho. Você quer fazer isso? Tudo bem, você pode fazer. Só que, tem essas questões. Você está disposto a correr o risco? Imagina, eu sempre coloco isso, o advogado Uber. Chega o cara lá, vou abrir uma empresa assim assado, aí o advogado fala assim, não pode, não tem legislação sobre isso. Uber nunca existiria. Tudo que é novo gera resistência. Tudo que é novo as pessoas não gostam, incomoda. Até a gente mesmo como ser humano, a gente, vamos ficar... Quem é que nunca ouviu a frase de, eu só cresço fora da minha zona de conforto? É verdade. E tem uma frase que eu gosto muito, assim, no direito, que eu levo para minha vida, e não é nem propriamente do direito, né? Mas faça contratos com o seu amigo como se vocês fossem inimigos. Exato. Você vai evitar muita dor de cabeça. Porque é como um casamento, sociedade. Então, assim, se você não estabelece desde o começo... Porque no começo tá todo mundo feliz com a ideia da startup ou da empresa, tá todo mundo empolgado. Aí no dia a dia, as coisas sempre vão dar errado em alguma hora. É normal isso. E aí a gente tem um obstáculo, como que a gente vai ultrapassar esse obstáculo? O que a gente precisa fazer? E no dia a dia você vai se desgastando, então é importante um diálogo muito claro, né? Você tem que
realmente ter muito bem estabelecido o papel de cada um ali. Eu vou cuidar de tal coisa na sociedade. E aí é importante que vocês tenham habilidades complementares, porque se vocês têm a mesma, vocês vão sempre concordar, e não é saudável sempre concordar, porque às vezes, quando você tem ali, puxa, mas por que você está fazendo isso? Um questionamento, você fala, nossa, é verdade, acho que se a gente fizer desse outro jeito, vai ficar melhor. Sim. E para quem quer investir em uma startup, como que é o processo? Por exemplo, essa hoje, pergunta é ótima. você vai atrás do cliente. E as fases cliente? da startup mesmo, Sim. assim, né? Porque... Vamos tentar explicar desde o começo, porque assim, a gente já conceituou aqui o que é startup e tem alguns agentes nessa jornada, né, do ciclo da startup. Então, você como empreendedor, vamos colocar vocês aqui como exemplo. Puxa, vou abrir a empresa, eu tenho dinheiro. Primeiro, a gente faz o business plan e reza para dar tudo certo, né? Porque a planilha, ai que lindo, olha o meu Excel. Excel aceita tudo. Isso, aí olha a você chega projeção ali, aqui. nossa, daqui 5 anos estou milionário. Mas aí, no dia a dia, a gente sabe que não é aquilo que de fato acontece. Então, primeiro, descobri que tem uma dor, sei como resolver, tenho a solução, preciso testar o meu MVP, que é o meu mínimo produto viável. Como que eu faço isso? Bom, então vamos lá. Eu tenho recursos próprios. Eu, empreendedor, vocês tiveram? Ah, puxa, eu vendi um carro. Isso se chama bootstrapping. Eu vendi um carro, uma casa, eu peguei minhas economias e pus no meu negócio. Posso fazer por bootstrapping, não tem problema nenhum. Outra fase, family, friends and fools. Puxa, não tenho grana, não dá para fazer bootstrapping. Como que a gente vai fazer então? Ah, eu vou pegar meu pai, ou meu melhor amigo, ou mesmo fools tolos que acreditam nessa ideia. Ou seja, saiba vender. A gente vai chegar lá sobre o pitch, vai conversar, mas você tem que ter aquele brilho no olho de que você é foda, você sabe fazer mesmo. Porque hoje os empreendedores falam assim, olha, não tem nenhuma solução no mercado igual a minha. Tem sim, querida, tem várias, tem várias. Então, você como na cadeira de investidor, você vê ali, porque você está acostumado, quando você é investidor profissional, a analisar muitas startups e olhar os números, olhar não só os números, tá? Porque quando a gente vai chegar lá, vamos voltar, porque senão vai ficar... Tem muito assunto para falar dessa parte. Então, você está lá nos 3 Fs, Family, Friends and Fools. Peguei os recursos, tal. Normalmente, essas fases são super bagunçadas. Você ainda não buscou um advogado, você abriu um conta simples lá, pagou 80 conto de contador, você não tem... E aí, ele abriu o CNPJ, você não tem um contrato social adequado, né? Você tem um negócio para você emitir nota fiscal e falar que você existe. Basicamente, essa é a realidade. Não que seja ruim, cada fase, né? Você vai se comportando como você consegue, né, com os seus recursos e com o seu conhecimento. Então, se você pega um empresário ou um empreendedor que já teve startups, ele não vai começar desse jeito. Ele vai começar diferente. Ele já vai começar com um advogado, com um acordo de sócios, porque ele sabe que lá na frente, se a gente começar a dar dinheiro à startup, vai dar problema. Na maioria das vezes. Então, legal. Vamos testar o MVP. Validei. Puxa, bacana. Então, quando eu valido... Qual que é a segunda fase? Encontrar o meu Product Market Fit, que é basicamente a versão melhorada do meu MVP. Aquela que vai tracionar o meu negócio, que eu vou ganhar dinheiro com ele exponencialmente, que é aumentar a minha receita e manter os mesmos níveis de despesa. Legal. Puxa, agora eu estou faturando bem, estou tracionando. Acho que está na hora de conseguir um investidor anjo. Puxa, o investidor anjo, qual que é o papel dele? Vamos lá. Quando você é investidor anjo, o que você busca? Você, como investidor, você quer lucro, certo? Você quer dinheiro no bolso, você quer rentabilidade. Exato. Então, quando você é um investidor que é profissional e sabe o que você está fazendo, você sabe que aquele investimento em startup, ele é de alto risco. Só que da mesma maneira que ele é de alto risco, eu também posso ter altos ganhos no futuro. Num futuro até que curto, de 10 anos, pensando assim a longo prazo. Então, o que o investidor coloca na balança? Ele vai analisar aquela startup, vai ver quem são os empreendedores, vai analisar os números, vai analisar os instrumentos que já existem jurídicos,
fazendo uma pequena diligência, porque não é nada muito complexo, a startup ela não tem um histórico muito grande, né? Então, por exemplo, se você tem um produto SaaS, que é Software as a Service, o que você vai analisar ali? Você tem a propriedade intelectual daquele produto? Quem que criou aquele software? Qual que é o CAC daquele para conseguir um cliente? CAC é cuja aquisição do cliente, né? Para quem não sabe ali. Então, ele é alto para eu conseguir de fato que aquela pessoa se torne meu cliente? E existe faixas de que o investidor ache o CAC alto ou não? Ou depende muito do segmento? Depende e precisa analisar o negócio concreto. Não dá para falar aqui de uma forma genérica, porque aí eu seria responsável de falar, CAC alto é esse. Não, você tem que olhar o mercado e antes disso, o investidor ele vai ver a barreira de entrada daquilo. Puxa, tem muito concorrente, ele vai fazer aquela análise SWOT do negócio, vai ver se tem mercado. Quanto mais nichado, mais difícil de você conseguir um investidor, porque, lógico, cada investidor tem uma tese de investimento. Então, pode ser que eu, Adriana, só invista em legal techs, ou você só invista em empresas de fintechs, e tá tudo certo. Mas, voltando à linha de raciocínio, analisei o CAC, e aí a gente vê o LTV, que é o Lifetime Value. Quanto tempo aquele cliente fica comigo, depois que ele se torna meu cliente? Porque quanto maior é esse número em relação ao CAC, melhor para a empresa. Então, você analisou todos aqueles números como investidor anjo, fala, puxa, sinal verde para investir. Só que aí, como que eu tenho que fazer esse investimento? Porque o que eu busco? ROI, como a gente estava falando antes de começar a gravação. Eu busco o retorno do meu investimento e eu quero 5, 10, 20 vezes esse... É de alto risco, mas também eu vou ganhar muito dinheiro se der tudo certo. Imagina se você tivesse investido no Facebook 20 anos atrás, ou no Uber. Você estaria bem, né? Tá na própria Amazon, né? Exato. Spotify, todas essas empresas, 99, todas essas empresas, se você, como investidor, tivesse acreditado, né? Tivesse investido em Bitcoin, sei lá. Às vezes eu pergunto para os meus, quando eu entrevisto, falo, olha, se você pudesse voltar 10 anos atrás, o que você faria? Tem uns engraçadinhos que falam, investido em Bitcoin. Mas voltando aqui. Legal, então... Vamos fazer um investimento anjo. Como que eu faço esse investimento, né? Eu, como investidor, o que eu preciso me preocupar, né? O que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou investir numa startup? Então, em primeiro lugar, a gente utiliza um instrumento que chama mútuo conversível, que é um contrato onde eu empresto dinheiro para vocês por um período X de tempo, e aí, em contrapartida, eu tenho direito a converter esse empréstimo em participação societária no futuro. E ele é um contrato que ele é um Frankenstein, sabe? Uma mistura de várias coisas que os operadores do direito foram criando para criar uma estrutura que pudesse ali fazer jus ao investimento. Porque é um mútuo, mas conversível em participação. Então, ele vai te dar o direito de exercer essa participação societária se tudo der certo. Então, a gente coloca diversas cláusulas no contrato. Quais são as principais? Então, as principais cláusulas num contrato de mútuo, assim, o contrato ele é muito complexo, mas é importante você, como investidor anjo, tomar cuidado com algumas questões. Por exemplo, prever na hora do meu exercício da conversão em participação, que também a sociedade ela se transforme de limitada para SA. Por quê? Porque quando você vai fazer essa conversão, o ágio, ele é tributado na limitada, e na SA não. Então, é uma manobra mais tributária, mas para que você não pague o imposto na hora dessa conversão. E isso é bem interessante, você como investidor anjo, na prática, você vai aprendendo com os prejuízos que você vai tendo, né, antes. Ou você contrata um bom advogado para te proteger. Direito de preferência. Olha, eu estou acreditando no seu negócio agora, que não vale nada. Mas se você no futuro receber uma rodada seguinte de, sei lá, muitos mais milhões, eu vou ter o direito de preferência que também para eu não ser diluído. Eu também vou ter o direito ou de fazer um investimento nas mesmas condições, ou também, normalmente, a gente negocia um desconto nessa próxima rodada. Então, assim, eu investi 500 mil na startup de vocês, na rodada logo investidor anjo.
Aí passou 2 anos, vocês estão super bem e tal. Chega um fundo, um venture capital, por exemplo, e fala, olha, estamos querendo comprar a participação societária. Queremos adquirir a startup como um todo. A gente só adquire se for tudo. Aí, nesse caso, tem algumas cláusulas que você também tem que tomar cuidado, porque pode ser que o investidor anjo tenha direito de barrar esse negócio. Então, isso é perigoso. E aí, são cláusulas que a gente chama de drag along e tag along, que são cláusulas que vão te dar. O tag along é para o minoritário. Então, eu, Adriana, investidora anjo, investi em vocês. O tag along vai trazer o direito de eu seguir na rodada com vocês e vender a minha participação, por exemplo, nas mesmas condições que vocês receberam. Então, esse é o meu direito. Eu também o tag é surfar na onda mesmo, tag along. Vou com vocês. Agora, o drag along é aquilo que vai trazer a segurança para vocês. Que se vocês receberem uma oferta e vocês quiserem vender, eu vou ter que aceitar. Então, eu não vou falar, não quero. Porque pode ser que o investidor anjo, ele tenha investido mais por causa dos empreendedores. Então, pode ser que ele não queira mais. Não faz mais sentido para ele participar, por exemplo, de uma nova gestão, continuar ali com outras pessoas novas. Então, ele também quer ir embora. Põe meu dinheiro no bolso e vou embora. Então, são questões ali que você tem que se preocupar. E voltando ao direito de preferência, para ele não ser diluído, como que a gente faz? Ou, na próxima rodada, ele também investe nos moldes para não ser diluído e manter a mesma participação que ele mantinha antes, ou você já negocia com o empreendedor o seguinte, se você receber um investimento, eu também vou ter direito de investir, só que você me dá um desconto de R$1 por cota, de R$100 por cota. Que aí, por exemplo, se na próxima rodada a cota está valendo 100, eu tenho desconto de 50, eu pago 50 ao invés de 100. Então, são direitos do investidor que é importante ele observar quando ele vai fazer isso. Ele vai fazer o investimento na startup, né? Deu para entender? Deu, mas é bastante coisa que tem que ficar de olho, né? Muito, e várias outras, né? E várias outras. E quais foram os maiores aprendizados que você teve como investidora e quais foram os maiores erros? Eu acho que o aprendizado, a gente aprende sempre, né? Assim, com cada negócio que você vai fazer, você aprende, seja por amor ou seja pela dor. Então, confiar demais nas pessoas, às vezes a pessoa se vende muito bem e não é aquilo, né? Então, você acaba investindo na empresa errada. Então, é importante que você tenha esse conhecimento, sabe? De que você... Lógico que não tem como acertar, a gente não tem uma bola de cristal para falar essa startup vai bombar, vai virar um unicórnio. Não dá para saber, mas com fundamentos e com conhecimento, eu acho que a gente consegue pelo menos ter uma ideia de que essa startup vai se dar melhor do que a outra. E por que é importante fazer o pitch? Porque quando a startup quer receber esse investimento, ela tem que mostrar que ela está pronta. Então, quais são as principais características de um bom pitch? Primeiro, o nicho que você está, qual que é o tamanho do mercado, quem são seus concorrentes, qual dor você resolve, os números, né? Olha, aqui a gente já fatura tanto, a gente está tracionado. Então, você vai fazendo uma apresentação em PDF, cada slide tem uma questão importante. Então, olha, essa aqui é a minha startup, nós atuamos, esse é o tamanho do mercado, esse aqui são os concorrentes, a gente já analisou, nossos números em comparação com os outros são esses, que dor a gente resolve e tal, e quanto a minha startup vale e quanto eu estou pedindo para você, porque muitas vezes eu já vi pitch que a pessoa não fala, eu quero 500 mil por 2%. Tá, mas da onde você tirou esse número? Então, precisa mostrar por quê e o que você vai fazer com esse dinheiro. Você vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê?
Então, você apresenta também um plano no Sim. que vai ser investido. Porque uma das cláusulas que a gente coloca no contrato de mútuo é o direito de informação e prestação de contas. Então, eu como investidor, eu tenho direito a informações periódicas do que vocês estão fazendo e como está performando a startup, porque tem uma outra cláusula importante que chama put option, que é o seguinte, se tudo der muito errado, é tipo paraquedas, eject do investidor. Ele fala assim, galera, então não deu certo, perdi meu dinheiro, beleza, eu vou vender minha participação societária aqui para vocês, o meu direito, né, a participação por, sei lá, um valor simbólico de R$1. E vocês têm que comprar, porque assim, eu tô vazando, deixa vocês aí afundando. É o stop, né? Como se fosse o stop para vocês. O gerenciamento de risco ali. É um seguro, né? E tem contrato que às vezes não tem essa cláusula, por exemplo, né? Então, assim, por isso que você tem que procurar um especialista que entenda o que ele tá fazendo, porque às vezes ele tenta ajudar, muitas vezes eu já vi isso também, eu tô fazendo com meu primo que fez direito, sabe? Você também já deve ter visto isso. Tem um tio que fez direito, ele faz mais barato, só que o barato pode sair caro, né? Então, o investidor anjo, olhando pelo lado do investimento, ele quer o ROI, legal. Ele sabe que é um investimento de risco, ele vai alocar uma pequena parcela do capital dele e ele tem conhecimento do que ele está fazendo. Ele não vai colocar 500, 100, 1 milhão numa startup só. Ele vai pegar e vai pôr 100 mil aqui, 200 ali, pega e faz 10 startups, deixa a cestinha diversificada, porque 10 tem mais chance de uma dar certo do que se você investe só em uma. E nesse contrato de mútuo que você tinha falado, conversível lá na frente em participação. Essa participação já é definida no início? Desde o dia zero. Então, eu tô te emprestando 500 mil por 5%. Tá. E aí, a gente coloca chamado cap table, que o que é o cap table? É uma planilha Excel que mostra todos os agentes ali que estão participando da startup. Então, os sócios fundadores, quem são os investidores, e aí a porcentagem, e aí a gente faz um cronograma de como ficaria isso no futuro recebendo investimentos. E o que para o investidor anjo significa tracionar? Tracionar, na verdade, é quando você já conseguiu ali o seu product market fit, já tem o feedback dos seus consumidores, está gerando, né, consumidores felizes, satisfeitos e está ganhando dinheiro. Então, isso é tracionar, né? Você está ali conseguindo monetizar o teu negócio de alguma maneira. Isso é um bom sinal para o investidor. E mesmo que uma startup, por exemplo, a Spotify, hoje ela tem capital aberto na bolsa, mas ainda está no prejuízo, né? Ela opera no prejuízo. Opera no prejuízo, acho que desde que abriu, Desde que abriu. Sim. E mesmo, por exemplo, nessa situação, se nascesse um outro Spotify, uma outra startup aí, sei lá, que vai vender XPTO, e essa tivesse esse mesmo histórico do Spotify, de nascer já no prejuízo e não sei em quantos anos ainda operar no prejuízo. Porque que mesmo assim... As empresas investem, né? As pessoas investem. Porque que mesmo assim existem investidores para essas empresas. Eu acho que é uma questão muito pessoal e de estratégia. Porque, assim, tem muitas empresas que não atingiram o break-even e ainda assim conseguem captar 500 milhões, nada menos do Warren Buffett, né? Nubank está aí para dizer para a gente que isso dá. Mas por quê? Por uma questão estratégica, que no futuro... É normal as empresas operarem no prejuízo, principalmente as startups, porque elas trabalham... Tem alguns conceitos interessantes aqui que a gente pode trazer, que são nomenclaturas que a gente utiliza bastante no meio das startups. Então, o primeiro toda startup busca o seu break-even, que é o ponto de equilíbrio, quando as despesas e as receitas se equilibram e você não está mais no vermelho. Mas toda startup, ela tem um tempo de vida que ela vai fazer o cash burn dela. O que significa isso? Ela está queimando dinheiro, e aí ela precisa saber, que aí é um outro termo que chama runway. Então, quanto tempo de vida eu ainda tenho se eu tiver 600 mil reais, por exemplo, e eu queimo 100 mil por mês, eu tenho 6 meses de vida. Minha empresa tem 6 meses de vida. Então, assim, são questões que você
mesmo não atingindo break-even, mesmo não fazendo cash burn, mesmo sabendo que o seu runway é tanto, você ainda assim investe por questões estratégicas de mercado, de timing. E aí, muito, né, não tem como eu saber exatamente por que os investidores fazem isso, mas eu acredito que seja isso. Uma questão mais estratégica, sabe? Você também investe em startups? Sim. E você investiria numa numa startup que opera no prejuízo? Sim, dependendo de qual que é o plano dela, a capilaridade, o que ela pretende, se a solução dela é boa. Pode ser que ela opere no prejuízo durante 5 anos, mas depois ela vai ganhar muito mais dinheiro. Então, tudo depende, né? A resposta, na verdade, não é sim 100%, mas depende de analisar os fundamentos dela para entender, de fato, se ela, no futuro, tem chance de ser muito boa. E qual que é o mínimo para investir numa startup? Existe? Também depende. Você pode investir... Aí tem as faixas de investimento, que normalmente é o que acontece. Então, cheques que as pessoas dão. Um Family, Friends and Fools vai te dar aí uns 30 mil, 50 mil, 100 mil. Às vezes até um pouco mais, dependendo, 200 mil. Já o investidor anjo vai fazer cheques de 500 mil, 1 milhão, dependendo da situação. E aí, na próxima fase, tem o Venture Capital, que vai fazer uns cheques maiores, né? De, sei lá, 10 milhões, enfim, 8 a 10 milhões. E aí, finalmente, dependendo de como a startup tá, pode vir um Private Equity, que aí os cheques são bem mais generosos, né? 100 milhões, 500 milhões, enfim. E aí, tudo depende da estratégia. Puxa, dá para internacionalizar essa startup? A solução que ela vende é muito boa, que eu vou conseguir ali entrar em mercados que ainda não existem essa solução. Então, tudo vai depender realmente do caso concreto da startup. Entendi. E empresas, tipo startups que estão no Brasil, que tem a parte tributária, a parte de adequação ali da empresa, você acha que em qual momento, ou para startup isso não vale a pena, falando Brasil, vale a pena internacionalizar, não o negócio, mas a operação, vale a pena ou não para uma startup? Eu não sei se a pergunta ficou boa. Depende do negócio que ela faz, porque assim, não tem como abrir conta lá em Delaware. Tem muita startup que já começa lá. Mas por quê? Porque a natureza do serviço que ela presta e de como ela vai se comportar, ela comporta que você abra ali. Porque aí faz sentido você ter uma carga tributária menor para o tipo de negócio que está sendo aberto lá. Então, vai depender. Você precisa entender qual negócio ela está trabalhando e ela vai... Puxa, vai ser uma fintech? Vai ser uma edutech? Qual serviço eu vou prestar? Ou qual produto eu vou criar? Software. Software é melhor aqui ou lá? Então, você precisa analisar a equipe, como você vai fazer e qual é a melhor tributação, se é no Brasil ou não. Tudo depende disso tudo. Eu estou trabalhando com um cliente que ele está abrindo um negócio de saúde muito grande. E no Brasil, Portugal e Suíça. E a gente, depois de 3 meses, não decidiu ainda se vai ser Brasil, Portugal, Suíça. Então, a gente, de pronto, não dá para falar é melhor na América do Norte ou, sei lá, na China. Ou você tem que realmente analisar, porque envolve várias questões menores que não tem como você dizer, né? Entendi. E por que Portugal? É uma estratégia dele, né? Ah, tá. Do Não cliente. Mas, assim, não é por benefício especificamente tributário que Portugal está entre esses países? Olha, tem várias questões estratégicas porque ele está abrindo em Portugal, que aí eu não posso abrir por causa de sigilo, né, cliente? Não, fica tranquilo. Mas Portugal, ele está olhando ali, muita gente está indo para Portugal, né? Interessante. Eu não sabia que Portugal tinha benefícios, assim, tributários. Eu achava que era só Suíça. A gente está estudando sobre isso, né? Entendi. Porque lá a legislação é muito diferente da nossa, né? Então, a gente está conversando com especialistas de lá, né? E como eu volto a falar, tributário não é minha especialidade, não tenho base para falar nada disso, então...
melhor a gente nem falar sobre tributos, porque vai dar ruim. É legal você falando algumas coisas de startup em si, né, de empresa, porque assim, eu falo muito do mercado de opções. Uhum. Porque você negocia opções na Bolsa de Valores, que são os contratos que te dão o direito de comprar ou vender um ativo. Ai, que E aí você legal. estava falando, put option E call da option. empresa, call option. Isso daí também é muito utilizado no meio empresarial, né? Eu fui ver que era utilizado no meio empresarial, já estudava opções lá atrás, mercado legal. financeiro. Só que quando eu fui pro meio corporativo, que eu vi lá, tipo, modelo de partnership. Uhum. Aí você ganha stock option, né? O direito de compra, Sim. call option. Então, tem essas opções também, né? E a mesma coisa o equity. Eu tava falando com a Jennifer antes. Equity, o conceito dele no mercado financeiro é diferente pro jurídico. No mercado financeiro eu li, mas não lembro o que era. Mas pro jurídico é você ter participação societária em uma empresa. Isso é ter equity. E pro financeiro é um outro conceito. Você sabe me dizer o conceito de equity pro financeiro? A equity é ativo Ativo. no geral. Então, é um ativo, certo? E Uhum. pro meio jurídico é você ter o direito de participar de uma sociedade. Você tem o equity, né? Você tem o é o equity. dono do equity. E por que o equity é tão poderoso, né? Porque ele te dá ou renda passiva, se a empresa vai bem. Uhum. Os maiores, hoje, as pessoas mais ricas do mundo têm equity em um monte de empresa. Então, isso te traz riqueza mesmo, né? Quando você entende como funciona o mercado e você trabalha com responsabilidade, né? E lógico, você não vai fazer as coisas na louca, você estuda o fundamento daquilo. Porque o mercado é muito sazonal. Então, vai todo mundo com a boiada, né? Se você fala... O Jornal Nacional fala um negócio, todo mundo se desespera. Aí, Lula, Bolsonaro... É tudo ao extremo, né? Pois é. Ou está super otimista ou está super pessimista. E a mesma coisa com os investimentos. Vou investir na startup. Puxa, de 3 anos para cá, movimentou não sei quantos bilhões investimentos em startup. E agora no futuro, será que vai? Tudo vai depender. São vários fatores que vão auxiliar num investidor ou num venture capital estratégicos, econômicos e políticos, inclusive. Uhum. Por que o dólar sobe e baixa? Por que a inflação sobe e baixa? Então, o mercado dita muito, né? Como que acontece o investimento. E tem muito investidor estrangeiro, que é investidor anjo, assim? Tem investidor estrangeiro, até porque, para eles, é uma ferramenta muito boa, porque o real... né, vale bem menos, e aí, lógico, para fazer o investimento de um estrangeiro requer regularização, tem que comunicar órgãos, enfim, não é uma coisa tão simples e pode ser que mate a startup logo no começo. Adriana, eu vou abrir uma startup e ter um sócio muito bom lá do Tio Sam. Não vai rolar, cara. Só se você tiver muita grana, porque para manter isso aqui, a gente precisa criar uma estrutura mínima, sabe? Porque abrir uma empresa tem custos. Você tem contador, você tem advogado. Então, por isso que eu volto a falar. Quando você é um empreendedor maduro, você sabe a importância do advogado. Você não abre mão dele. Desde o dia 0, você chama ele e fala, tá certo isso aqui? Como que a gente vai fazer? E para os investimentos também. Você precisa de um assessor. Eu não vou comprar um monte de ação, fazer esses negócios aí que vocês fazem, que eu não entendo nada... por mim mesma. Eu acho que as pessoas, elas costumam confundir um pouco, né? Tipo, eu tava conversando com uma amiga minha semana passada e eu perguntei pra ela se ela tinha começado a investir na bolsa. E ela falou assim, eu fiz uns investimentos, mas depois eu parei. E eu perguntei o motivo. Aí ela falou, eu tô gastando mais energia no meu negócio, na minha empresa, eu não entendo. Quando eu tiver um tempo, eu começo a investir melhor. E aí eu tava falando pra ela... que ela não precisa aprender tudo sobre o mercado financeiro para ela começar a investir. Óbvio que ela tem que entender o mínimo ali para tomar uma decisão, porque é o dinheiro dela. Mas não necessariamente... Tipo, você tem como delegar isso, sabe? Você pode ter um assessor... Mas aí entra outra questão. Porque, por exemplo, é a mesma coisa do meu trabalho. Você tem que delegar para mim, você tem que confiar em mim. Eu não sei até que ponto eu confio em um assessor. Porque até que ponto ele precisa atingir uma meta e vender um produto que é ruim pra mim. COI. Entende? Então, assim, por falta de conhecimento,
eu acabo investindo em poucas coisas que eu sei que Você são entende. empresas que têm fundamento, que pode cair às vezes, mas ela tem um fundamento. Você tem que estudar, para você investir numa ação, você tem que estudar o fundamento da empresa, né? Pô, ela é sólida, né? O que ela... E aí, para isso, eu tenho conhecimento mínimo. E aí, eu compro algumas ações de tais empresas que eu sei que elas dificilmente vão quebrar. Agora, será que eu confio num assessor para ele... tem um produto muito bom aqui. E eu tenho isso. E olha como é ruim. Eu não sou uma pessoa que sou leiga. Eu entendo, eu estudo. E ainda assim, eu vejo o assessor assim... eu tô achando que ele tá querendo ganhar dinheiro em cima de mim. Como desmistificar isso, né? Eu sempre tiro dúvida, assim, tipo, por exemplo, se tem alguma coisa, se me oferecem ou no banco, ou a assessoria me oferece alguma coisa e eu, tipo, não sei se isso é realmente de fato bom, eu pergunto para quem é especialista. Então, mas aí você precisa ter um especialista que você confie. Eu não tenho. E acredito que 99% da população também não. Agora você vai passar Eu acho assim, eu sou favorável a cada um no seu quadrado e faz a sua especialidade, até porque você só vai conseguir ser bom naquilo que você aprofunda. Imagina, eu parar tudo para estudar. E outro dia eu quase comprei um curso desse mas daí. assim, por mais que eu acho que cada um tem que estar no seu quadrado, eu acho super importante você estudar sobre aquele assunto. Até para você ter uma base para questionar, exatamente, né? Você toma decisão. Senão você se é um não bom fica no investimento escuro, né? Eu acho que o mais importante é você não ficar no escuro. É verdade. Você pode delegar, mas você sabe qual é o caminho ali, mais ou menos, que as coisas funcionam, né? Então, até falo pro pessoal que, vai comprar um relatório lá de opções, que recebe recomendações de opções. Fala, cara, estuda pelo menos para entender o que tá acontecendo ali, né? Se você tá, eu acho que, assim, o mais importante para mim é avaliar risco. Putz, eu não... Opções, que é o caso de recomendações e algo que a gente vende. É uma coisa que eu sempre falo com o cliente, né? Quando eu tenho a oportunidade de conversar com ele, entenda o risco. Para você tomar a decisão, porque a decisão quem toma é ele. Então, você precisa entender onde você está entrando e se aquele risco é o que você quer tomar. Perfeito. É a mesma coisa investidor anjo. Às vezes o cliente chega para mim e fala, eu quero investir tal... Tá, você sabe, primeiro lugar, que investir em startup é um investimento de alto risco. É alto risco. Você pode perder todo o seu dinheiro. Você quer, mesmo assim? Porque aí tem isso. Você pode ganhar muito, se der certo, tal. Só que são vários se. E se você tiver apetite, dependendo da tua estratégia, não tem nada de errado você fazer. Contanto que você, como você muito bem colocou, saiba os riscos. E aí você está disposto a correr o risco ou não. E acontece, por exemplo, ou já aconteceu de algum investidor virar para você e falar assim, mesmo você falando o risco, ele entendendo, querer terceirizar quando não dá certo? Ou é difícil? É que assim, as pessoas sempre tendem a culpar as outras pelos erros, né? Então, a autorresponsabilidade é muito de pessoas muito maduras, eu acho, sabe? Fui eu, errei, desculpa, tá tudo certo. Mas, às vezes, tem umas rusgas assim, sabe? Né? Mas acontece. E aí, a gente volta, por isso que eu sempre deixo tudo por escrito. Até para me proteger. Para isso que servem os contratos. O cliente tem um disclaimer e tal, ele sabe. Então, você não me falou isso. Falei, sim, ó. Tá aqui, ó. Aí fica, e não tem o que fazer, né? Tem que fazer. Mas acontece. E não só nessa área, né? Acho que em tudo. A gente tende a terceirizar os nossos problemas, infelizmente, né? Eu acho que talvez até é inerente, assim, à natureza humana, né? Exato. Um negócio que a gente nasce e tem que lutar contra isso. É porque é muito comum na bolsa, né? A terceirização de que não deu certo por... É que acho que é natureza, né? As pessoas não querem estar errado. Então, ninguém quer estar errado. Ninguém quer bater no peito e falar, não, eu errei. Não, é tipo... É porque as pessoas... Entra a questão do orgulho do ego, ali, né? Do ego. E o advogado tem muito disso, né? Vai ver por isso que eu sou bem tranquila, porque eu tenho ego zero. As pessoas, elas olham assim e falam assim, nossa, você é advogada mesmo? Você tem certeza? Eu recebo várias vezes, mas você tem certeza que você é advogada? Porque assim, eu brinco, eu sou descontraída, mas se precisar... eu vou ser séria, eu vou ser mais firme. Porque, assim, tudo tem um limite. Você tem que saber falar não, você tem que entender quais são os seus limites.
E o que é bom para você, o que não, o que é bom para o teu cliente ou não. E aí entra a transparência, né? Transparência nas relações. E aí volta... Eu sempre termino todo podcast que eu vou, todas as gravações que eu faço, com o mesmo assunto, que é pessoas. Não tem jeito, que CNPJ tem atrás a pessoa, e se você não sabe gerir as pessoas, e você não entende como que elas funcionam, fica muito complicado. Então, eu, particularmente, eu sempre busquei me desenvolver muito em outras áreas que não o direito. Lógico, eu tenho que ter habilidade, tenho que ser excelente no que eu faço, tecnicamente? Eu tenho que saber. Mas como que eu posso trazer uma solução melhor para o meu cliente? Sabendo outras coisas. Então, eu fiz curso de venda, de PNL, de tudo. E eu vou nesses cursos, todo mundo fala, nossa, Adriana, o que você está fazendo aqui? Eu estou para melhorar. Eu como pessoa, eu, Adriana, porque eu, sendo melhor como pessoa, me conhecendo, eu consigo entregar uma solução melhor para os meus clientes. E Então, até lidar melhor, né? O autoconhecimento é muito importante. Você saber para onde você quer ir, o que você quer conquistar. Porque eu vejo muitas pessoas assim, ai, sei lá, deixa a vida me levar. Que vier, e você fala, veio, né? Não é assim. Você tem que ter um objetivo. Faz um quadro dos sonhos aí, sabe? O The Secret. Põe uma nota de 1 milhão lá. Eu já fiz isso também. Abafa. Mas assim, eu acho que é isso. Você tem que ter um objetivo para viver. Porque, senão... Propósito, né? Você vai simplesmente, que nem o filme Clique, no controle remoto. Esses dias eu tava vendo com a minha filha, ela falou, nossa, mãe, que horror. Porque a minha filha, ela é muito adulta, né? Ela tem 9 anos, mas ela quebrou o porquinho dela recentemente, agora no Natal. E ela falou assim, mãe, eu tenho aqui, a gente contou, deu 700 e poucos reais, né? E ela falou assim, escuta, mãe, sabe o que você vai fazer com esse meu dinheiro? Lembra aquela história que você me contou que eu posso ser sócia das grandes empresas, tipo a Apple, assim? Eu falei, você quer ação? Isso, mãe, compra ações pra mim. Assim, ela tá nesse ambiente e ela me pergunta o que é CNPJ, abriu uma empresa, mãe. Então, ela já sabe o que é um contrato. Ela fala assim, me pergunta. Tá, Sofia, o que é um contrato? É um negócio jurídico bilateral. Aí ela, e eu ainda sei o que é bilateral, tá? Me pergunta o que é bilateral, é muito fofinha, sabe? Eu acho que a gente tem que criar esse ambiente, sabe? De conhecimento. Por isso que eu tenho a escola, por isso que vocês trabalham... A gente está criando conteúdo para encurtar a trajetória de outras pessoas que ainda não chegaram onde a gente chegou. E eu sempre falo também, ó, se você tá sentada na mesa e você é o mais inteligente, foge, porque você não vai aprender nada ali. Você tem que estar sempre crescendo. A gente só cresce fora da zona de conforto. Infelizmente, é verdade. Dói, machuca, você às vezes se desespera, chora, fala, como eu vou pagar isso? Tá dando tudo errado. Só que você tem que persistir, porque a diferença da pessoa que tem sucesso e que não conseguiu o sucesso é porque a que teve sucesso, ela nunca desistiu. Porque nunca é fácil. E no canal que eu tenho do YouTube, eu falo sempre isso, o empreendedorismo não é romantizado. É difícil pra caramba. A gente é nosso chefe, a gente tem que fazer 500 coisas, a gente tem que saber delegar, a gente tem que criar processos, mecanismos, tem que fazer 500 coisas. Pessoas. Todos os perrengues do mundo o empreendedor passa. Então, o empreendedor ele tem que ser muito valorizado aqui. E, infelizmente, não acontece isso, né? E voltando aqui falando de startup, como é que... Existe algum, sei lá, plataforma que a pessoa vê, empresa para investir ou não é? É mais Existem network vários mesmo, mecanismos, né? É muito importante você ter um network. Então, por exemplo, o papel do investidor anjo, que até vamos trazer esse assunto que é importante as pessoas saberem, que o investidor anjo, ele traz um conceito atrelado a ele, que é o de smart money. Ou seja, é o dinheiro inteligente. Ele vai não só aportar o dinheiro e sabendo o que vocês vão fazer com esse dinheiro, mas eles vão usar do conhecimento e networking deles para abrir portas e oportunidades para vocês. Legal. Então, olha, eu sou amiga de fulano, de ciclano, recebe aí os meus mentorados, né? Ou os meus investidos. Então, isso é muito legal, porque... Você, quando tem um investidor anjo, você tem mais chances de conseguir um venture capital importante, depois um private equity. Então, primeiro ponto, tem um investidor anjo que seja bem relacionado. Porque no Brasil ainda, muitos investidores, aliás, muitos empreendedores buscam incessantemente receber um investimento. Eu preciso. Só que se você for ver nos Estados Unidos, por exemplo, que o mercado é mais maduro,
os investidores vão atrás das startups. Os investidores vão atrás falando, eu quero investir. Eles brigam para investir. Legal. Caramba. E não é só assim, né? Então, tipo, take my money e tchau. Não. Tipo, tem toda a questão de... Sim, de ter o smart acompanhamento. money, E aí, o investidor anjo, ele cria uma relação. Legal. Então, eu invisto em vocês, eu vou criar uma relação com vocês. Eu vou querer saber, porque no pitch, quando a gente finaliza, muito importante é colocar quem é o time. Tem muita startup que traz o pitch pra gente e não mostra quem é o time. Porque um bom empreendedor transforma uma ideia ruim num negócio de sucesso. E um empreendedor que não tem tanta experiência não tem esse dom. Ele não consegue transformar um negócio que já é propenso para o sucesso, ele pode destruir em pouco tempo pela falta de experiência. Então, a gente sempre olha o track record, a experiência do empreendedor. O que você já fez? Qual a sua experiência? E aí a gente faz uma diligência, não só da startup, números da startup, mas dos caras. Das pessoas que estão por trás, né? Caramba. Então, é muito pessoal. Legal. A gente acaba tendo essa relação. Aí você também pode participar de programas como Batalha das Startups, o Sebrae, aceleradoras, incubadoras, enfim, tem muitas, crowdfunding. Então, você pode fazer uma vaquinha para receber 50 mil. Eu tenho um cliente que fez isso. Ele captou, sei lá, uns 700 mil reais. Caramba. Por uma plataforma chamada 3C, que foi bem legal o processo. Então, assim, várias pessoas, porque como que funciona o crowdfunding? Várias pessoas podem investir um pouquinho da startup. Eu compro 10 mil, você compra 5 mil. Como se fosse um fundo ali, né? Exatamente. Caramba. Então, é bem interessante também, porque lógico, aí você tem um contrato, né, com essa plataforma, a plataforma cobra uma taxa, e aí ela que faz esse processo de captação, de investimento. Então, você simplesmente não precisa ficar buscando, né? É uma outra forma. Pode ser criada, por exemplo, uma sociedade em conta de participação, também para fazer um investimento. E aí tudo vai depender, né? E você acredita que o Brasil vai chegar nessa fase de amadurecimento? Acredito, porque já tem um ciclo fechado, né? Hoje, por exemplo, o meu irmão, ele abriu há 12, 13 anos já, né? Passou rápido. As primeiras startups dele não tinha muito conhecimento, a gente foi fazendo. Ele fechou um ciclo e agora ele está abrindo outro com outros negócios maiores. E todo esse aprendizado que ele teve durante essa trajetória, ele está levando, só que para um outro patamar. Então, ele já sabe do que ele precisa, né? Das coisas que são importantes para se fazer um negócio. Já cometemos muitos erros, né? Mesmo nessa trajetória, às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa que, puxa, vai dar certo e não dá, acontece, né? E é assim com todo mundo. Mas eu acho que vai chegar essa fase. Inclusive, já tem até um programa que o Janguier Diniz criou, que é a Batalha dos Investidores. E os investidores brigam para investir nas startups. Olha, é bem legal. Legal. Não conhecia. E como que as pessoas fazem para poder te achar nas redes? Essa é uma pergunta que eu sempre passo vergonha, porque o meu sobrenome, a minha rede social é Hilsdorf Advogada, meu Instagram, então quem quiser me seguir lá. E eu tenho um canal no YouTube que, se eu não me engano, é Advogado Startup, o canal. Também pode seguir lá, que tem várias entrevistas. Inclusive, estou convidando eles aqui publicamente para participar do meu podcast, que eu quero saber tudo sobre opção. Gente, não sei nada. E aí vai ser um prazer receber vocês lá também, para eu aprender um pouquinho desse mercado aí, que é maravilhoso, né? Ganhar dinheiro assim, dessa maneira. Que deve ser meio estressante, não é? Não sei, eu gosto. Por isso que eu vou delegar tudo para vocês. Eu me amarro. Mas olha, foi um prazer conversar com vocês. Se o pessoal que segue vocês tiverem dúvida, quiserem me contatar diretamente, fica à vontade. Perfeito, vai botar seus contatos aqui. Isso. E se tiver mais dúvida, a gente faz mais uma rodada. Não, legal. Obrigada demais por ter topado vir aqui e esclarecer aí todas as nossas dúvidas, né? Espero que tenha ficado claro, assim, porque tem tanta coisa para falar, né? Nossa, aqui, para mim, pelo menos, é, assim, uma forma de aprender com outras pessoas. É muito legal, né? É muito bom a troca.
E muito obrigado pela participação aí, por Eu que ter aceitado agradeço, o convite, ensinar um pouquinho pra gente aí sobre startup Startup e é esse maravilhoso. mundo aí. Maravilha. Você quer deixar alguma mensagem pro pessoal? O pessoal é mais de opção, assim, ou Investimentos. investimentos? Então, olha, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: estudem, busquem autoconhecimento, que isso é muito importante. E se vocês forem fazer investimentos, nunca coloquem tudo em um recurso só. Façam diversificação, porque eu acho que eu pude aprender isso, assim, perdendo dinheiro. Então, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Sempre busque, primeiro, conhecimento para você tomar a decisão e, segundo, diversificar, porque assim você tem mais chance de conseguir retornos mais seguros, né? Espero que eu tenha falado assim, certo? E façam gerenciamento de risco. É isso. Gerenciamento de risco é maravilhoso. Maravilha, muito obrigado aí pela participação, pessoal. Muito obrigado a todos por participar aí de mais um episódio. Maravilhoso aí o bate-papo. Adriana, brigadão. E Beijo, gente. nos vemos na próxima. Tchau, tchau.